Então pessoal, tudo certo? Aqui é o Loremar Guimarães do site escriteria.net. No vídeo de hoje a gente vai ver como integrar o Photoshop com uma fonte de dados e a partir dessa integração gerar inúmeras variações de banner para suas campanhas do AdWords. O exemplo mais clássico disso são as campanhas de comércio eletrônico. Digamos que você tem lá o seu modelinho de banner no Photoshop e você quer gerar um novo banner para cada produto da sua loja. É o tipo de tarefa que, se você tiver um processo automatizado, vai te poupar bastante tempo e vai ser mais preciso. Então, como é que a coisa funciona? Você vai baixar os dados de produto da sua loja para um arquivo CSV, que é um formato simplificado de dados, vai trazer esses dados para o Photoshop e aí ele vai gerar para cada dado que você tiver lá no CSV, cada produto, uma versão do banner. O legal dessa técnica é que depois que você tem os seus modelos configurados, você consegue gerar um set novo de banners automaticamente em poucos minutos. Então é o que eu vou te mostrar agora, utilizando um arquivo de CSV, algumas fotos de produtos da internet e a versão Creative Cloud do Photoshop. Então a primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu arquivo de CSV e eliminar as colunas que você não vai usar, tá? Deixar somente as colunas que tiver informação para o seu banner. Certamente quando você baixar o CSV da loja vai vir uma série de colunas, né, que você não quer, então você vai deixar somente as que têm informação para o banner. Por que isso é importante também? Porque cada coluna que tem aqui no CSV vai ter uma camada correspondente lá no Photoshop, inclusive com o mesmo nome, tá? Então aqui eu tenho código, produto, preço e imagem, eu vou ter as camadas correspondentes lá no Photoshop. Então aqui tá legal, eu abri no Google Docs, você pode abrir no Excel também, mas o importante é que você faça essa preparação antes de importar para o Photoshop. Beleza? Então eu vou vir aqui em arquivo, fazer download como, valores separados por vírgula, e vou salvar o meu arquivo lá na pastinha de trabalho. Deixa eu só trocar o nome aqui para produtos, salvar. Beleza, salvou o arquivo, deixa eu abrir a pasta do projeto. Só para você entender a dinâmica do tutorial, aqui eu tenho as fotos de produtos, né, e o meu arquivo de CSV. Aqui eu tenho os meus modelos de banner e aqui as pastas onde os arquivos vão ser gerados. Então, o primeiro arquivo que a gente vai dar uma olhada é o próprio arquivo de CSV. Se você deixar a opção do Windows aqui para visualizar o arquivo, né, você consegue dar um clique e visualizar o interior do CSV. E aí o que acontece? Para cada vírgula aqui no arquivo, o Photoshop vai entender que é uma coluna diferente para ele fazer a importação dos dados. Só que a coluna de preço, ela tem uma vírgula para fazer a separação dos centavos. Então a maneira que o Photoshop identifica que essa vírgula aqui não é uma coluna e sim parte dos dados, é que aqui o preço está entre aspas duplas, tá? Como eu abri o meu arquivo no Google Docs e daí salvei aqui, ele já fez essa transformação para mim. Então eu estou te dando essa dica porque é importante você dar uma olhada no CSV, caso tenha algum dado que apresente vírgula, ele tem que estar entre aspas duplas para não dar confusão lá na hora do Photoshop fazer a importação. E a segunda dica é que aqui na minha coluna eu tenho só o nome da imagem, tá? Como os meus arquivos estão soltos na mesma pasta que o arquivo de CSV, eu não preciso mexer em nada, o Photoshop vai trazer diretamente a imagem para o caminho certo, tá? Então agora a gente vai abrir esse modelo aqui, é AdWords 240 por 400 e vamos começar a trabalhar nele. Beleza, estou aqui com o meu modelinho aberto. Evidentemente você jamais vai usar um modelo desse, porque ele é muito feio, né? Eu não sou designer, mas vai dar para entender o tutorial. Então o que acontece? Aqui eu tenho o produto, a imagem e o preço, e para cada um deles eu tenho uma camada correspondente. Então aqui produto, né? Tem a camada exatamente com o mesmo nome, chama-se produto, imagem. Aqui também imagem e o preço, tá? Só para você sacar que essas camadas aqui correspondem ao meu CSV. E aí eu tenho uma camada chamada código, que eu também tenho no CSV, mas eu não quero que seja exportada no banner, então eu deixo ela invisível, certo? Eu quero usar a informação, mas eu não quero que ela apareça. Ele está aqui, ó, código do produto, mas eu não quero que seja exportado no banner, tá? Então, o próximo passo é a gente fazer a correspondência dessas camadas aqui com os dados do CSV. Então, para fazer isso, a gente vem em imagem, vem aqui em variáveis, definir, ele vai abrir essa janelinha aqui. Aqui no código eu vou colocar substituição de texto e vou escrever o nome da coluna, o nome da variável vai ficar como código também,
certo? Aqui no produto, mesma coisa, substituição de texto. Escrever aqui produto. No preço, mesma coisa. E aí eu venho na imagem. E esse é um pouquinho diferente. Como ela é uma imagem, eu vou fazer uma substituição de pixel. Vou botar o nome imagem aqui. E aí tem um outro detalhe, além de colocar a substituição em imagem, que é escolher a opção como está, tá? Se eu escolher ajustar, ela vai esticar a minha imagem. Eu quero que ela respeite a imagem como ela está dentro da minha pasta de trabalho. Então, escolho essa opção aqui, como está, tá? Bom, feito isso, a gente vai definir o conjunto de dados, que é justamente dizer para o Photoshop qual é o arquivo que a gente está usando, né? Qual é o arquivo de CSV. Então, vou clicar aqui em conjunto de dados, vou botar no importar, né? E aqui ele já está apontando, como eu utilizei antes, né? Ele já está apontando aqui para o meu arquivo de CSV, mas caso você for fazer pela primeira vez, você vai clicar aqui em selecionar arquivo e selecionar a pasta, beleza? Aqui tem uma outra informação importante, uma configuração importante. Provavelmente o seu Photoshop ele está com a codificação automática, tá? Existe uma chance bem grande de você estar com essa opção assim, porque é o default do Photoshop. Só que quando eu baixei o arquivo do CSV lá do Google Docs, ele vem como UTF-8. Então eu tenho que escolher essa codificação aqui, porque senão você vai ter problema com acentos, caracteres especiais, né? Então é importante que você escolha a codificação certa do seu arquivo. Esses dois itens aqui eu deixo como tá, vou dar OK. E aí repara que ele já trouxe os dados aqui para dentro do Photoshop. Se eu quiser ver a substituição dos dados, eu posso vir aqui e pular para um banner D4, por exemplo. Ó. Ele já me trouxe aqui o pendrive do Iron Man. Ou então eu posso ir pela setinha. Vou clicando para a setinha e ele já está fazendo a substituição no meu banner, com os dados que eu tenho lá no CSV. Tá? Então eu vou dar OK aqui. E aí a última coisa que eu vou fazer é exportar esses banners, né, para a minha pasta de trabalho. Então eu vou vir aqui no arquivo, exportar, conjunto de dados como arquivos, vou clicar aqui, e aí você pode criar um modelo de nome, vamos dizer assim, que você quer utilizar, né? Então você vai selecionar a pasta, a minha já está selecionada, tutoriais produtos PSDs, mas é só você clicar aqui para selecionar onde você quer salvar. Conjunto de dados é com todos os banners, você pode gerar só um se você quiser, mas aqui eu vou gerar todos. E aqui você tem opções para gerar o nome, tá? Aqui, olha só, eu estou com A1, que é o código fictício lá do meu produto, o nome do modelo, aqui no caso é Edward 240, e a extensão do arquivo. Se eu quiser, eu posso fazer, trocar, eu posso, por exemplo, botar aqui, ó, nome do documento primeiro e depois o código, né? Nome do conjunto de dados, ele inverteu aqui. E ainda posso também, se eu quiser fazer, usar um hífen, né, em vez de utilizar o sublinhado ali, tá? São opções que você tem para nomear o seu arquivo. E aí eu vou dar OK e ele vai começar a gerar o conjunto de banners para mim. Beleza, gerou o conjunto de banners. Se eu abrir a minha pastinha do Photoshop, ó, na pasta PSDs, que foi a pasta que eu escolhi para ele gerar os banners, estão todos aqui, tá? Deixa eu abrir um aqui para você ver. Então, beleza, ele criou a minha variação de banner com pendrive coração, tá? Só que tem o seguinte, o meu banner lá no Google eu não vou usar como PSD, né? Eu quero que seja exportado como um JPEG. Então, o que eu fiz? Eu criei um conjunto de ações no Photoshop. Eu acredito que você já deve saber fazer isso, mas se você não sabe, tem vários tutoriais na internet utilizando a criar actions, né? Que são conjuntos de comandos automatizados lá no Photoshop, e aí eu salvei essas actions para um arquivo executável. O nome disso é você converter actions para droplets. Caso você não saiba fazer, também tem tutoriais a respeito disso. Se por acaso você quiser que eu crie um tutorial sobre isso, comenta aí no YouTube ou manda uma mensagem no blog que a gente faz, mas tem tantos já na internet que eu acho que você não vai ter dificuldade. Mas o que esse arquivinho vai fazer? Vou pegar minha pasta de PSD aqui, ó. Vou só arrastar ele para dentro do meu droplet. E aí ele vai começar a gerar os JPEGs para mim.
Legal, terminou de gerar. Se eu olhar aqui na pasta finalizados, ó, tô com todos os meus banners em JPEG, tá? Bom, no início do vídeo eu disse que você conseguia fazer um novo conjunto de banners muito rápido se você tiver tudo configurado. Então eu vou fazer isso agora para você ver como é rápido gerar. Vou entrar aqui nos PSDs, vou apagar o que eu tinha feito, beleza? Vou voltar aqui nos finalizados, também vou apagar o que eu tinha feito. Só para você ver como fica dinâmico depois de você tiver tudo pronto. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar os meus 2 sets de banners aqui, você pode ter quantos que você quiser, e vou arrastar para um droplet que vai fazer a configuração para mim. Arrastei aqui, ele vai começar a gerar. Beleza, a pastinha de PSD está toda aqui. Agora eu venho aqui e arrasto para o exportar para a web. Legal. Se eu chegar aqui nos finalizados, ó, eu tenho todos os meus banners horrorosos, logicamente, né? Mas funcionando, ó. Todos os meus banners aqui já prontos, que eu gerei em poucos minutos, utilizando esse esquema de automação do AdWords. Apenas para a gente encerrar esse tutorial, o Photoshop permite que você faça automações muito sofisticadas que fazem a produção de banners ficar um trabalho assim muito mais eficiente e rápido, trazendo dados lá da sua loja, tudo atualizado e automatizado, tá? Então, se você quiser trocar ideias a respeito disso, tiver sugestões de tutoriais para acelerar os banners, faça um comentário aí no nosso vídeo no YouTube ou entra lá no site scripteria.net e nos mande a sua sugestão, tá certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like aí para nos ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal e se você quiser saber das novidades do site e do canal, passa lá no scripteria.net e deixe seu e-mail na nossa lista. Então por enquanto é isso, obrigado por assistir o vídeo e um grande abraço.